Mas aí eu tenho um roteiro aí completando o que Alberto falou da professora Idelete Mozart Fonseca, né, ela é francesa da região de Bordeaux, e veio ser professora na Universidade Federal da Paraíba, casou com um paraibano. Prova Então, de inteligência. isso. Prova que a Paraíba é o centro do universo. Exatamente. E aí foi atrelado ao nome dela Idelete Mozart Fonseca. E foi Idelete quem traduziu a versão da Pedra do Reino para o francês. Mas aí eu queria... isso aqui vai ser um pouco improvisado, um pouco não, vai ser tudo improvisado mesmo. E eu tenho uma fala que é aula espetaculosa. Meu pai dava aula espetáculo, mas eu achava que não deveria ser igual a ele, devia ou dar um passo à frente ou dar um passo atrás. Então eu coloquei o nome de aula espetaculosa, que é que está na literatura dele, no romance do Dom Pantero. Então, eu falo também, lá, ele criou uma palavra chamada Ilumiara. Né? Ilumiara, uma palavra inventada por ele para designar locais sagrados relativos à criação e geograficamente. Então ele cita as Ilumiaras que para ele no Brasil existiam, né, ou foram construídas ao longo do Brasil. Aí eu vou citar como exemplo a Casa da Flor, no Rio de Janeiro, o Santuário de Congonhas, pelo Aleijadinho, o Arraial de Canudos, né, e ele criou o Quilombo de Palmares. Isso, e ele começou a pensar também em Ilumiaras. Aí ele criou uma chamada Ilumiara Zumbi, na cidade de Tabajara, onde é a sede do Maracatu Piaba de Ouro, né, uma manifestação popular brasileira, que está em torno do maracatu também. A Ilumiara Pedra do Reino, que é uma homenagem a Aleijadinho, faz um paralelo lá com Congonhas. Minha terra, Minas Gerais. A sua terra, Minas Gerais. E a Ilumiara Pedra do Reino. A Ilumiara Coroada, que é a nossa casa, lá do Recife, que é em homenagem à Dona Zélia, minha mãe. A Coroada, porque a mamãe é descendente do José de Barros Lima, que é um dos da Confederação do Equador, da Revolução de 1817. O nome dele era José de Barros Lima, o Leão Coroado, por isso que aí a Coroada faz uma referência a ele. A Ilumiara Cauã, que é uma fazenda, hoje um sítio histórico do século XVIII, onde ele passou a infância dele, papai, que era a fazenda do meu avô. A Ilumiara, eu já citei 4, né? Falta a Jaúna, né? Mas aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu falei das Ilumiaras, para a gente situar um pouco esse local sagrado que nós estamos aqui, que é o Circo da Onça Malhada, que era o circo dele, que agora eu, como filho dele, eu vou tomar conta desse circo. E a nossa casa lá no Recife era um local, por conta dele ser um intelectual, escritor, confluíam escritores, músicos, artistas plásticos, né? Os ensaios do Quinteto Armorial aconteciam lá em casa, e com isso tinha essa confluência de artistas, como eu disse. E quando ele começou a descobrir que eu
que eu comecei a me interessar por pintura, ele começou a me jogar, ele disse, ó, você tem um artista que é parente dela, que é parente do Leão Coroado também. E você já tinha quantos anos nessa época? A do caderno, lá atrás no caderno eu tinha entre 8 e 10 anos. Agora aí depois desse ateliê eu já estava um pouquinho mais velho, já estava, mais velho não. Tava mais taludo. Vamos dizer. Mais experiente? Não, nem isso, ainda estava tudo meio nebuloso. Eu tinha 17 anos. Olha. Aí comecei a frequentar esse ateliê, era do professor Zé de Barros. E é engraçado porque tinha o professor Zé de Barros e tinha o professor Queralt Plant, que era um espanhol acadêmico. Aí papai disse, esse daí você nem cumprimenta ele, eu não quero que você seja um pintor acadêmico. E foi eu fiquei com o Zé de Barros, que era um pintor mais jovem e mais assim, mais ligado ao Brasil, com experiências mais ligadas a uma arte brasileira, entendeu? E aí, dentro da biblioteca do meu pai, eu encontrei um livro de um ancestral nosso, meu e dele, José Azevedo Dantas, de Carnaúba dos Dantas. Ele, se eu não me engano, é no princípio do século XIX ou no final, mas, enfim. Ele era um arqueólogo intuitivo e ele começou a anotar os sítios arqueológicos que ele via na terra dele, que lá tem muita inscrição rupestre. Mas tudo intuitivamente, porque ele não era um estudioso, então ele desenhava. E o que me fascinou, na verdade, é que os desenhos que estavam lá. E eu digo, pai, que coisa maravilhosa. Ele disse, isso é um dos caminhos que você pode seguir. E me mostrou pintores que faziam um trabalho homólogo a isso, né? Miró, Picasso, Kandinsky, né? E ao mesmo tempo entrei também na oficina cerâmica do pintor Francisco Brenan. Lá no Recife, trabalhei 5 anos lá. Mas aí precisou de um deslocamento físico, de junto do pai, né? Eu achei que eu devia me procurar meus caminhos, e isso eu fiz fisicamente, em morar no sertão da Paraíba, né? Que é uma coisa que eu tenho que dizer antes, assim, porque o que eu aprendi a amar a Paraíba e o sertão da Paraíba foi através dele, né? Porque eu sou de Recife, pernambucano, tenho meu nome completo, é todo de uma estirpe paraibana, Manuel Dantas Vilar Suassuna, e eu acho que isso me levou a... Eu acho não, tenho certeza, que me levou a ir para Taperoá. Então eu fiquei, aí eu já estava com 23 anos, 24, 25, 26, 27, e aí, mas aí eu achava que eu estava ficando muito isolado lá na Paraíba, ou lá em Itaperoá, e precisava dialogar com os artistas da minha... Mas lá em Itaperoá você estava estudando, tinha um mestre, um mentor? Como que foi esse processo? Não, lá eu fiquei sozinho, papai ia lá de vez em quando, eu tomava conta de umas cabras que ele tinha e ficava pintando e estudando através de livros. Ok. Mas uma mentoria, sim. Não. Já tinha vindo um pouco, né? Eu considero que foi o momento... Depois que o cara se forma, é o quê? Pós-graduação? Não, Graduação. Pós-graduação. Pronto, foi minha pós, entendeu? Você teve aquele período de lá quando estava com 17 anos, lá com o Manuel José de Barros? É isso, com o Brenan. Você teve acesso a todo aquele ambiente. E a partir daí você buscou uma linguagem própria. E para buscar essa linguagem própria, você diz, eu preciso ir, eu preciso viajar no meu universo particular. Exatamente. O que eu não vou dizer que eu sou igual a ele, não. Vou citar ele aqui como exemplo. Gauguin. Como ele foi para Martinica, em busca de uma nova cor, de uma nova, né? E teve que sair daquele ambiente de Paris, né? E eu levei o livro do José Azevedo Dantas. Olha.
Aí eu fui conhecer todos os sítios que ele tinha catalogado. Que bacana. Né? E aí, ao mesmo tempo, eu fiz também... Tinha os amigos que eram do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco e a gente ia junto, então aprendi como funcionava uma pesquisa do ambiente rupestre, o que é que se fazia quando chegava. Batizei alguns sítios com nomes, né? Mas aí começa a voltar para o Recife para ir voltando para junto do pai de novo, como artista, né? E da mãe também. Da mãe também, mas eu estou citando o pai porque aqui o ambiente está em homenagem a ele, entendeu? E aí comecei a fazer os cenários para as aulas de espetáculo, então tem esse aqui, aqueles 4 lá no final e o 5º ali, aquele vermelho. E a volta para o Recife foi isso. E me aproximando dele, porque eu recebi mais influência dele como professor do que como artista. Né? Assim, de me apropriar da obra dele, porque eu achava, do meu ponto de vista, que aquilo tinha um pertencimento dele. E eu não queria interferir. Por exemplo, ele desenhava, mas eu não queria pegar os desenhos dele e fazer alguma coisa em cima, porque estava lá, era dele, pertencia a ele. Eu queria fazer os meus, entendeu? Mas a partir de um certo momento, eu comecei a querer. E tinha um livro, tem um livro, que é o que para mim me chama, assim, é o que eu tenho uma relação muito forte dele, que é um livro chamado Ferro do Cariri, uma heráldica sertaneja. Olha. Porque é falando das marcas de ferragado, que naquele catálogo tem a minha, e que era o que era uma marca de ferro que virou, que era marca gado, virou uma assinatura artística. Esse livro ele fez a partir e ao mesmo tempo, quando ele teve que ir embora com a família para Pernambuco, por causa das confusões de 30, ele e uma tia minha chamada Germana sempre ficaram na vontade de voltar para o sertão da Paraíba, né? Sim. Então ele começou a dar dinheiro a um tio meu, que se chama Manuel Dantas Vilar, que meu nome é em homenagem a ele. Disse: Tidanta, que chamava Tidanta, o senhor vai pegando esse dinheiro aí e eu quero comprar uma casa no sertão, aí em Itaperuá, que seja eu não quero na cidade, eu quero nos sítios. E que de preferência tenham pertencido a um antepassado nosso. Olha. E aí Tidanta começou a guardar o dinheiro, para o dinheiro, quando chegou um determinado momento, para o dinheiro não desvalorizar, ele comprou uma terra. Entendi. Para deixar, que não tinha casa, mas ele aproveitou o negócio e a fazenda do meu avô lá em Itaperuá, lá em Desterro, era Malhada da Onça. E aí botou o nome dessa fazenda, ela era pequenininha, não tinha, aí botou Malhada do Gato, disse, porque não dava para malhar uma onça não, as malhas só dava para fazer no gato. Do gato. Malhada do gato. Mas depois a gente descobriu que a palavra malhada não são as malhas da onça não, está relativa à pedra. Malhada da Onça era lugar cheio de pedra onde a onça aloca. E aí, por herança de Tidanta, da mulher de Tidanta, tia Alice, a fazenda aqui, Carnaúba, dividida pelos herdeiros, irmão de Tidanta, tinha uma casa antiga. E um cunhado dele, chamado Adelino, resolveu botar a casa para vender, a terra. E aí Tidanta começou a negociar a compra dessa terra com essa casa. Mas aí ele faleceu. Ele faleceu e o negócio só foi concluído depois,
Mas aí o filho dele, que se chama Manuel Dantas Vilar Filho. Já dá uma crônica essa história. Já, parece como é 100 anos de solidão, né? E tem o outro filho dele, que é Manuel Dantas Vilar. Nossa. Tem que ouvir com bastante atenção. Atenção, porque senão... Sabe que Manuel é esse. É esse, senão se perde o fio da meada. E aí, o dinheiro ficou, Tidana conseguiu comprar sem botar o dinheiro de papai na jogada, entendeu? A terra. E aí, mas deixou anotado o dinheiro nos cadernos dele, dinheiro de diariano, não sei o quê. Pá. E aí, quando o Manelito, que é Manuel Dantas Vilar Filho, assumiu, ele disse, ó, tem um dinheiro seu lá que o meu pai deixou e eu não tenho como lhe pagar. Ele disse, não, esse dinheiro eu não estou nem contando mais com ele, questões afetivas. E aí... Seu pai abriu mão, então? Mas aí Manelito deu uma jogada, porque a casa estava lá, a Casa Velha, que é a casa mais antiga. E ele sabia da história Sabia do moído. Do moído, do pedido. Aí Manelito disse, ó, eu vou derrubar aquela casa. Porque aquela casa me interessa, vou derrubar, vou ficar só com as telhas. Aí papai disse, não faço não, você é maluco. Essa casa é a casa histórica. Ele estava dando a jogada. Aí Manelito disse, então Ariano, veja o seguinte, eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora. Eu faço o seguinte, a gente faz uma reforma na casa e a casa é sua. E assim foi feito. Em 1971, eu tinha 11 anos de idade. E aí, reformou a casa. Aí papai disse, eu troquei uma terra sem casa por uma casa sem terra. E aí nós fomos, para você entender também que eu falei que a Paraíba é um lugar sagrado para a gente. Vocês entenderam, né? Chorava quando saía de lá. Saía chorando. Chorava não, ainda choro. Aí a gente foi numa Kombi, né? Papai não dirigia, alugou uma Kombi, motorista, 6 meninos, o casal e 3 pessoas que ajudavam lá em casa para tomar conta da gente. Você é o filho número? 3. 3, ok. Na cronologia, né? Na afetiva eu sou o primeiro. Gente. Vai publicar aí. Não coloque nos lençóis. Mas é a verdade. Mas eu sei o que é isso. Tá Não, todo mundo na Kombi. E eu ainda completo assim, porque o pessoal diz, mas você não parece muito com o Ariano, não. Eu digo, Deus foi benevolente comigo, me fez parecido com mamãe. Mas a voz é do pai. Aí todo mundo na Kombi. E quando chegou na divisa da Paraíba, nós todos somos pernambucanos, né? Mamãe pernambucana e ele é o único paraibano. Sim. E aí ele... Chegou na divisa. Na divisa do estado da Paraíba com Pernambuco, parou a Kombi, mandou parar a Kombi. Nós todos descemos, ele ficou do lado da Paraíba, nós todos do lado de Pernambuco. Ele disse, entre na Paraíba que vocês agora vão pisar em solo sagrado. Que bonito isso. Muito bonito. E aí, sim, e essa aí eu estava falando do livro dos ferros. E depois da casa. Sim, da casa. A terra sem casa e a casa sem terra. É porque se eu for falar aqui tudinho, vai ficar aqui, ó. Tudo bem. E aí, a gente ficou lá esse primeiro mês, foi o mês de julho de férias, né? E aí a história de mamãe que a gente voltando na Kombi, eu fui lá pro último canto da Kombi que fica ali a parte do motor e fica a janelinha. Olhando. Eu fui a viagem todinha olhando para trás, né? E chorando, obviamente. Mas aí, então, isso aí foi... a casa não tinha energia na época. A geladeira era a gás, né? Então, todo esse universo, toda essa atmosfera de ancestralidade,
de ancestralidade mesmo, foi incutida assim, na gente com essas vivências, né? Porque o sertão, a gente não tinha esse sertão arcaico que ele tinha. Aí foi colocado por ele, né? Uma vivência toda urbana. Era toda urbana, né? A nossa casa lá, que eu contei lá, contei um pouco da construção dela, que é a Ilumiara Coroada, lá em Recife. Papai tinha um certo temor com eletrodoméstico, porque a maioria era de origem importada. Né? Então tinha, obviamente, os básicos, né? Geladeira e outras. Acho que geladeira, fogão, tinha assim, essas coisas. E não tinha televisão. Né? Ele tinha uma certa resistência à televisão. E aí um vizinho nosso. E a casa era um quintal enorme, com fruteira, com bicho, com jumento, cavalo, carneiro, gavião, siriema, marreco. Aí o amigo dele, Ariano. Para outra rua, sabe? E disse, Ariano, a sua casa é a única que não tem televisão. Ele disse, mas é a única que tem cavalo. E eu acho que meus filhos são muito mais felizes do que. Mas aí um dia ele passou, eu estava na casa do vizinho, a janela toda fechada e a veneziana aberta e eu assistindo a televisão de fora da casa. Pela veneziana? Pela fresta. Aí ele me viu, ele passou de carro, me viu pendurado na janela do vizinho. Aí quando eu cheguei em casa ele disse, o que é que você estava fazendo ali pendurado? Eu digo, eu estava vendo a televisão. Aí ele disse, então tá na hora de comprar um. Não porque aí já é demais, né? Porque tá incomodando a vizinhança. E tem uma história boa, porque uma vez ele estava na frente da casa, conversando com um amigo dele chamado Maximiano Campos. E passou um sujeito, eu não vou dizer o nome dele, porque depois o pai da família pode ouvir e ficar. E ele era católico, de ultradireita, do TFP. Que era uma. Deve ser paraibano. Eu acho que não é não. Acho que não é. Não pode falar, ninguém conhece. Não, mas aqui, sei lá, isso vai ser hoje em dia. Esquece. Aí Melhor não. ele passou lá na frente da nossa casa e papai estava com o Maximiano Campos, que é o pai de Eduardo Campos, que foi. Ah, sim. O candidato. E aí ele passou e disse, você é Ariano Suassuna, né? Aí papai disse, sou. É porque aquela sua peça, o Alto da Compadecida, ele como católico, né? Ele viu que aquele negócio estava meio pesado ali. Você está agredindo a igreja, está agredindo Nosso Senhor, está agredindo tudo. E não sei, pai, não, eu estou levantando questionamento sobre a igreja, né? E seus homens, não a igreja como... Né, por causa da questão do Cristo negro. E achava que diminuía o Cristo, né? Muito pelo contrário, né? Era. E aí quando ele saiu e ele ameaçou assim e tal, e aí Maximiano disse, rapaz, você não devia dizer que é ariano. Eu disse, eu vou dizer que sou quem? Eu vou dizer, não sou ariano? Aí, não, você não tem que negar, você não pode ir. Aí papai foi dar aula na universidade, sentou no ônibus que ia trazer ele de volta para casa, e aí chegou uma senhora e perguntou, o senhor é Ariano Suassuna, né? Ele disse, sou não. Sou não. Aí, tá, desculpa, aí sentou-se assim no canto, aí chegou os alunos dele. Ariano, tudo bom, Ariano, como vai? Não sei o quê, deu aula, a gente não sei o quê. Aí a mulher disse, e esse senhor aí é Ariano Suassuna? Ele disse, é. E por que o senhor disse que não era Ariano Suassuna? Ele disse, eu não disse por causa de Maximiano, que ele disse que eu dissesse que era eu. E aí, com essa confusão todinha, a minha volta para Recife, e eu começo a me aproximar dele. Aí quando foi em 2013, o encantamento dele é em 2014. Em 2013, o professor Carlos Newton, que é que quem conhece a obra dele mesmo, é Carlos. Sim, que esteve ontem aqui conosco. Ele sabe mais do que o próprio Ariano, como o Samuel disse aqui, né?
E aí, sempre que Carlos Newton ia lá em casa, quando eu estava lá e recebia ele, eu conduzia Carlos Newton para o escritório, porque eles iam falar sobre o livro, né? O romance de Dom Pantero. Mas nesse 2013, ele chegou para mim e disse, não, entra aqui que eu quero ter uma conversa com vocês três. Com nós três. Eu, você e Carlos. Que era aí um pouco projetando o que poderia acontecer com ele. Né? Ele chegou e disse, como vocês sabem, eu tive um infarto e tal. E eu quero que vocês dois, se eu não conseguir terminar o livro, eu quero que vocês façam isso. Falamos de outras coisas, da unificação da obra dele toda numa editora só. De se fazer toda a parte da editoração lá no Recife. Né? Como é que foi para você escutar isso dele, toda essa conversa com ele? É assim, a gente nunca espera, mas era uma conversa, a gente não estava contando com a ida dele, não. A gente estava contando com a presença dele, entendeu? A gente ia começar isso com ele. Ele queria só apressar esse processo. Né? Aí eu disse, pai, eu tenho vontade de fazer uma edição nova do Livro dos Ferros, com tudo que foi criado posterior, porque ele é de 1971. Eles foram feitos 600 exemplares, eles são todos assinados à mão, então ele é um livro que é uma raridade hoje em dia. Né? Mas esse livro vai sair, me desculpe que eu já procurei esse livro, eu estou perguntando por isso. O dos Ferros vai sair. Vai ter uma nova edição. Não, agora quando é danado, né? Para um artista você perguntar isso é um negócio meio danado, né? O tempo para o artista ele é... Mas vai sair, com certeza. Ele vai sair talvez até mais rápido, porque agora tem o pessoal de Pernambuco que quer fazer ele também lá no... 2020 é possível? 2020 eu acho que não. Pode ser. 2020 eu acho que segundo semestre pode. Porque tem outras coisas assim, porque a gente está fazendo muitas coisas e tem muitos projetos para frente. Né? Vai sair agora um romance inédito dele, outro. O Sedutor de Princesa. Mas enfim, aí nessa conversa isso era tudo em vida. Né? Tanto é que após o encantamento dele, eu fui conversar com o cara que fez o livro, o cara que... o editor. O editor. Que ele foi feito é um livro de arte, né? Ele tem gravuras. Por falar nisso, eu estou com um projeto para fazer uma exposição com o Livro dos Ferros lá em Belo Horizonte. Então pronto.